Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, nossa aula de português. Vamos falar sobre os acentos agudo, circunflexo e também sobre o hífen, tá? O acento circunflexo, ele é usado para marcar o timbre fechado da sílaba tônica. O que é o timbre fechado? É o som das vogais. Então, quando se tem o acento circunflexo nas vogais, o som vai ficar mais fechado. E também vai determinar a sílaba tônica. Olha o exemplo. O bebê olhou para a lâmpada. Então, bebê e lâmpada, o som da vogal está fechado. O acento agudo, ele é usado para marcar o timbre aberto e também vai indicar a sílaba tônica de certas palavras, tá? O acento agudo é o sinalzinho que a gente coloca, aquele tracinho que nós colocamos em cima das vogais e que deixa um som aberto. Exemplo: André brinca no túnel. Então, observe que as palavras André e túnel têm o acento agudo e o som fica mais aberto, diferente do acento circunflexo, que o som fica fechado. Vamos conhecer agora o hífen. O hífen é aquele tracinho que a gente usa para separar as palavras em sílabas, para ligar palavras compostas. O que são palavras compostas? São palavras formadas por duas palavras. E também ligar o pronome ao verbo. Vamos a alguns exemplos. Cavalo, guarda-chuva é uma palavra composta, guarda-sol, traga-me, tá? Ofereceram-lhe, também ligando o pronome ao verbo, tá? Então, o hífen é aquele tracinho que nós usamos, tá? Agora é a sua vez, então vamos pegar a agenda, escrever na data de hoje, 23/3/2021. Nós vamos fazer atividades no livro integrado, que é esse aqui, o livro integrado, certo? Ó, livro integrado, que é o livro grosso, das páginas 30. E nós vamos fazer também uma atividade na gramática, que é a da página 42 até a página 44, certo? Que é esse aqui, ó. Então vamos lá, peguem um livro para a gente fazer a leitura. Então peguem o livro integrado, abram na página 30 e vamos acompanhar a leitura. E foram felizes para sempre. No final dos contos de fada costuma aparecer a expressão que dá título a esta unidade. E foram felizes para sempre. Você se lembra de algum conto de fadas em que apareça essa expressão? Qual? Vamos ler o texto a seguir. Será que no final essas 12 princesas vão viver felizes para sempre? Então vamos lá. As 12 princesas, parte 1. Contam que num castelo distante havia um rei que morava com suas 12 belíssimas filhas. Elas dormiam todas no mesmo quarto, cada qual em sua cama. Havia algum tempo, um grande mistério estava deixando o rei bastante intrigado. É que pela manhã, as solas dos sapatos das princesas estavam tão gastas que pareciam que elas tinham dançado a noite inteira. Mas como isso seria possível? Se quando as 12 princesas iam dormir, a porta do quarto era trancada à chave pelo lado de fora. Foi então que o rei teve uma ideia luminosa. Ofereceria a mão de uma de suas filhas em casamento se algum homem conseguisse desvendar esse mistério. Entretanto, caso isso não acontecesse, após 3 noites, ele seria condenado à morte. Logo que a notícia se espalhou pelo reino,
Um príncipe chegou ao castelo dizendo-se disposto para a tarefa. Mas, infelizmente, o plano não deu certo. Todos os homens que se aventuraram no castelo do rei tinham o mesmo final trágico. As 12 Princesas, meu livro de histórias, adaptação de Tânia Alexandre Martinelli. Conhecendo um pouco do texto, onde se passa a história. No segundo quesito, releia o trecho abaixo e circule as expressões que indicam o tempo na narrativa. No terceiro, quais são os personagens dessa parte da história? Quarto, que mistério deixava o rei preocupado? Quinto, a ideia do rei para resolver o mistério que certo? Sim ou não? E por quê? Sexto, em sua opinião, vai aparecer algum príncipe que consiga desvendar o mistério que intriga o rei? Primeiro quesito. Use M ou N para completar as palavras a seguir. Então, no primeiro quesito, você vai colocar o M ou N, lembrando que antes de P e B se usa M. Diante das outras consoantes, nós colocamos a letra N. No segundo quesito, você vai completar as palavras corretamente utilizando LH ou LI. Então, observe a leitura das palavras: aparelho, abelha, sandália, bilhete, velho, aliança, família, agasalho, escolha e utensílio. No terceiro quesito, você vai desembaralhar as sílabas e vai formar novas palavras. No quarto quesito, você vai completar as palavras corretamente, utilizando o R ou os dois R's. Lembrando que uma palavra nunca pode iniciar com dois R's, certo? E também na separação de sílabas, os dois R's eles não podem ficar juntos em uma mesma sílaba. Então, observe a leitura das palavras: córrego, empurrão, aparelho, colorido, aurora, ouro, errado, querida, ferradura e verruga. No quinto quesito, você vai separar as palavras em sílabas quando os dois R's ou dois S's não podem ficar juntos na separação silábica, tá? Vamos agora para a atividade na gramática. Abram a gramática na página 42. Vamos observar a leitura dos exercícios. Primeiro, escreva o nome dos objetos, observando se eles vão precisar do acento agudo ou do acento circunflexo. Então, temos aí lâmpada, ônibus, pé, baú, jacaré, sofá, fósforo, pêssego e robô. No segundo quesito, você vai ler as palavras e vai acentuá-las com acento agudo ou acento circunflexo. Lembre-se, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. No terceiro quesito, você vai marcar os quadrinhos conforme a classificação de cada palavra. Então, de amarelo, você vai pintar as palavras proparoxítonas, de vermelho, as palavras paroxítonas e de verde, a palavra oxítona. Então, vamos relembrar a classificação da sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra.
E de acordo com a posição da sílaba tônica, ela é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, ela é paroxítona. E quando a antepenúltima for a forte, ela é proparoxítona. Certo? Então não se esqueçam. Vamos para o quarto quesito. Leia as palavras, observe o que está destacado em cada uma e faça o que se pede. Então, gambá, a sílaba mais forte é o bá. Maracujás, a sílaba mais forte é o jás. Café é o fé. Jacarés, urés. Complô, o clô. E robô, o bo. Então, considerando as palavras acima, marque um X nas frases que estão corretas. A sílaba tônica de cada palavra está em destaque? O que está em destaque na sílaba? Essas palavras são classificadas como paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. As palavras oxítonas terminadas em a, as, es, e, os, os, como gambá, café, complô e robô, são acentuadas? As palavras oxítonas não podem ser acentuadas? B. Lê as palavras circúleas que são acentuadas pelo mesmo motivo que as palavras gambá, maracujás, café, jacarés, complô e robô. Na parte de ortografia, vocês vão completar, vocês vão organizar as sílabas e vão formar palavrinhas utilizando o ao, el, il, ol ou u, certo? Então, as sílabas estão embaralhadas, vocês vão desembaralhar e descobrir novas palavrinhas e escreve ao lado. No segundo quesito, você vai escrever o nome de acordo com as imagens. Primeiro desenho nós temos caracol. Depois nós temos pulseira, avental, alface, pastel e anzol. No terceiro quesito você vai continuar completando com ao, el, il, ol ou u, tá? Uma atividade. Assim que responderem, envie para a correção. Um ótimo dia, fiquem com Deus. Beijos, até a próxima aula.